queria que você tomasse a sua Bíblia nesse instante. Você vai levantá-la mais alto que você puder. Levante bem alto. Vamos dizer juntos. Se alguém está sem a Bíblia, diga para ele, segure na pontinha da minha, eu deixo. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Antes de orarmos, eu sei que pessoas aqui em Belo Horizonte, na Grande BH, e pelo Brasil afora e no mundo participam conosco dessa reunião. Mas seria tão bom que você que nos assiste em casa, pudesse também vir participar aqui conosco. Nesse domingo, nós ainda celebraremos vários cultos. Às 13 horas é um culto só para batizarmos os irmãos. Todos os domingos, às 13 horas, temos um culto só de batismo. Depois das 15 horas, às 18 e às 21, temos aqui um culto semelhante a este, da pregação da palavra, do anúncio das boas novas, reunião assim, todas elas tão cheias da graça do Pai. Às 15, às 18 e às 21. Todos que nos assistem são bem-vindos. Olha para o irmão que está ao seu lado, que meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Pai, temos feito essa declaração de fé, que o Senhor vai falar conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos obedecer a Tua voz, queremos, ó Pai, mais uma vez deixar o nosso coração faminto diante do Senhor, para ser alimentado pela Tua bendita palavra. Conceda, Deus, ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, conceda-lhe unção, Senhor. Ó Deus, para que a Tua palavra continue a nos edificar, a nos consolar, a nos exortar, e possa trazer salvação, reconciliações e esperança. No nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Quantos que creem que Deus vai falar com ele? Então, abra a boca de Deus agora. Como? Você vai abrir em Tiago, capítulo 5. Vamos assentar. Abra comigo, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Depois de Hebreus, você vai encontrar Tiago. Olhe para mim. Quem escreveu essa carta foi filho de Maria. Jesus, ele teve outros irmãos. Podemos falar que Tiago era meio-irmão de Jesus. Porque Jesus, como Deus, não teve mãe. Mas Jesus, como homem, teve mãe e não teve pai ou mãe. Entenda isso. Tiago era irmão de Jesus. Ele escreveu essa carta. Tiago cresceu com Jesus. Num primeiro momento, até os irmãos dele não criam nele. Mas depois, todos creram. E um dos irmãos, foi Tiago. E Tiago, ao escrever essa carta, ele vai tocar em muitos. Até a palavra paciência ali ficou com um S a mais, não é isso? Então, paz. Então, vamos colocar a paciência como S só. Nem um S, é com C, sumiu o S. Então, vamos falar, queria que você abrisse Tiago, capítulo 5, o verso 7. Olhe que Deus fala conosco.
Sede, pois, irmãos, pacientes. Fale comigo, pacientes. Outra vez, pacientes. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O verso 11 termina mostrando o caráter do Senhor e o seu coração. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos falar? Porque o Senhor é cheio de misericórdia. Gente, é só você ler aqui, vamos ler todo mundo? Versículo 11, a parte final, vamos falar? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Diga para o seu irmão essa verdade, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Diga para o outro irmão, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Mas para você experimentar isso, você tem que experimentar os caminhos do Senhor. E a palavra diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os pensamentos do Senhor os nossos pensamentos. Ou que o seu coração tem que ficar cheio, como se fosse uma tatuagem removível, esta compreensão que o Senhor, diz aqui a palavra, o Senhor é cheio de terna. E essa palavra terna é ternura, é carinho. Sabe quando você fala assim, aquela pessoa é terna, você está dizendo que aquela pessoa é carinhosa. Há tanta ternura, tanto carinho, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Mas para você viver isso, os caminhos do Senhor, no trabalho dEle, na nossa vida, porque vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dEle, e passamos momentos alguns, até que você diz, mas por quê? Senhor, por que dessa maneira? Por que assim? Por quê? E nesse trato de Deus conosco, nós não temos uma coisa que é chamada paciência. Paciência, vamos falar? Paciência. O texto que nós acabamos de ler, se você espremê-lo, como sai essa palavrinha paciência, paciência. E Tiago, ele começa a sua carta, vamos aqui para o capítulo 1. Tiago começa a sua carta de uma maneira chamada a perseverança sobre as provações. Normalmente quando uma pessoa estuda, quantos aqui estudaram? Isso, na escola. Sempre para você passar, você tinha o quê? Uma prova, não é assim? Uma prova. E na prova tinha alguns que colavam do outro e ele passava, mas aquela prova para ele não valeu nada. Mas é diferente, cada prova, cada ano, você passava, ia subindo, você ia tendo mais conhecimento. Muitas vezes os caminhos do Senhor passam por essas situações. Olhe no capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Alegria não é só rir, quem ri à toa é bobo. Alegria é uma atitude, alegria é fruto do Espírito.
Um dos frutos do Espírito é alegria. A palavra diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ler de novo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E é tão interessante que Tiago termina essa carta dele exortando os crentes, a mim e a você, a todos nós, a sermos fiéis até a vinda do Senhor. Quando lemos aqui, capítulo 5, o verso 7 e 8, vamos voltar. Tiago 5, 7 e 8 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Muitas vezes nós dizemos, eu tenho que ser paciente. Minha paciência está esgotando. Eu não aguento mais. Querido, você interrompe o projeto de Deus na sua vida. É você ser paciente até a vinda do Senhor. Existem duas maneiras de vermos a vinda do Senhor. De que maneira? Uma delas, eu vou me encontrar com Ele. Esses 20 irmãos que estavam lá na Nigéria no culto, hoje pela manhã, e foram mortos, eles foram encontrar com o Senhor. Ou seja, eles encontraram o Senhor. Mas quando Jesus voltar, a vinda dele, nós não sabemos o dia que será. Sabemos que ele vem, sabemos que ele vai voltar, amamos a vinda dele, mas aqui a palavra diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga que a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. É tão interessante que, pelo que lemos aqui, são as provas. E não muitas vezes aquelas experiências que muitas vezes se diz assim, eu fui na reunião, fiquei todo arrepiado. Sabe, não são as provas, não são essas experiências que são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento na fé. O verso 4 do capítulo 1 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha no capítulo 1, Tiago capítulo 1, o versículo de número 12. Capítulo 1, Tiago 1, verso 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta, fale comigo, suporta, com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esta é promessa do Senhor. Ao lermos aqui de uma forma tão clara, podemos perceber essa realidade aqui, porque conta mesmo, é exatamente isso. Tiago fala da segunda vinda do Senhor como uma alegre esperança. Ele fala como se fosse também uma terrível expectativa, mas para nós, é algo que o nosso coração bate dentro de um ritmo assim, que queremos o Senhor. Na volta, Ele traz o julgamento, mas ao mesmo tempo que a vinda do Senhor será um dia glorioso para o seu povo, será algo assim tão terrível para aqueles que não têm ainda o Senhor. Tiago capítulo 5, o versículo 12, diz assim, olha, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Juízo. Aqueles que têm o Senhor, algo que é tão glorioso, Jesus diz, a palavra diz, aquele que nele crê, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Aqueles que não têm o Senhor, um dia experimentarão de uma forma tão terrível o juízo do Senhor. A vinda do Senhor é também um sinal de alerta sobre o perigo de um mal que é tão terrível. Ó, faça assim. É mesmo. Olha o versículo 9. Irmãos, capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Em cima disso, nós devemos ter todo cuidado, para não fazermos juramentos impróprios, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Sabe, nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso tem apenas a procedência do maligno. Devemos ser tão íntegros com as nossas palavras. Nós não podemos ser pessoas assim, divididas internamente. Nossa mente não pode ser uma mente dupla, não. Tem que ser aquela voltada para o Senhor. Devemos ser tão íntegros com Deus, com os homens. Nós temos que viver esta verdade. E no capítulo 5, verso 8, diz assim: a vinda do Senhor está próxima. Fale comigo, próxima. Se você for na minha casa, eu moro em Belo Horizonte, você pode sair daqui e chegar, mas você vai ficar tão próximo da minha casa quando você chegar aonde? Olha o versículo 9. Eis que o juiz está à porta. Uma coisa é estar próximo, a outra coisa é chegar aonde? Ele está falando, ó, está escutando? Eu estou batendo, viu? Bem próximo. Enquanto Jesus não volta, nós estamos esperando. Mas muitos acham que essa espera é aquela vida assim tão fácil. É aquela vida que muitas vezes alguns pregadores dizem, olha, você, isso e aquilo, aquilo outro. Mas quando você vem para a palavra, quando você lê João capítulo 16, o versículo 33, João 16, o verso de número 33, o Senhor Jesus diz assim: estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. Aflições são provas. Ele diz, mas tende bom ânimo, não esmoreça, não perca a paciência, não chute o balde, não desista. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há um texto que está aqui em Atos 14, 22, e aqui nós lemos que uma das maneiras de vivenciarmos a plenitude do reino, aquilo que o Senhor tem reservado para todos nós, o apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira assim, tão interessante, algo que parece assim, será que está na Bíblia? Olha o que está escrito, Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. É através de muitas, o quê? Agora, tribulação, são provas, são aflições. Muitas vezes situações que você diz assim, mas por quê? Sabe, nem sempre o porquê é a melhor pergunta para chegarmos diante de Deus. Tudo o que eu sempre preciso saber que o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Eu sei que Ele me ama, mas Ele estabeleceu também princípios. Ele diz que é também através de muitas provas que nós vamos possuir o reino. Nós devemos ser pacientes até Jesus voltar. Mas como? Aqui que entra agora. Como podemos experimentar esse tipo de paciência até a volta do Senhor? E Tiago nos dá 3 exemplos de paciência para nos encorajar. Ele fala aqui da paciência do lavrador,
ele fala da paciência dos profetas e ele fala da paciência de Jó. Ou seja, são 3 exemplos que ele usa para nos ensinar. Primeiro, ele vai falar sobre a paciência do lavrador. Quem aqui trabalhou na roça já? Isso. Quem que nunca plantou nada na vida? Levante a mão assim. Nem aquela experiência do colégio de colocar o algodãozinho, pôr uma... Lembra dessa experiência, não é? Se uma pessoa é impaciente, ela nunca deve ser um agricultor. O agricultor, ele planta a semente certa, ele tem que plantá-la no campo certo, ele tem que plantá-la no terreno certo, ele tem que plantar com as condições certas. A semente não nasce, cresce, floresce, frutifica da noite para o dia. Não. Olha Tiago aqui. Vamos voltar. Tiago 4, verso 7. Sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes, até a vinda do Senhor. Agora ele vai ensinar esse exemplo. Olha o verso 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Somente as ervas daninhas é que elas crescem sem cuidado. O agricultor, ele não tem controle sobre o tempo. Não tem. Tem nenhum controle sobre o tempo. Muita chuva pode danificar a plantação. A falta de chuva pode pôr toda a plantação a perder. Toda. Ele está nos falando aqui, olha, você precisa aprender com os lavradores. Você precisa aprender com os agricultores a ter o quê? Paciência. Os agricultores, nessa época, lá na Palestina, eles dependiam totalmente das primeiras chuvas que vinham em outubro, que era o período do plantio. E eles precisavam das últimas chuvas que vinham em março para a colheita. Precisavam. Mas eles não tinham nenhum domínio sobre a chuva. Hoje parece que vai chover agora, não é assim? Nós temos esse domínio sobre a chuva? Não temos esse domínio. Deus o Pai tem. Nós não temos. O agricultor, ele plantava, mas ele não tinha nenhuma certeza que teria chuva na época da colheita. O tempo está fora do nosso controle. Diga para o seu irmão, meu irmão, o tempo está fora do nosso controle. O lavrador, ele tinha apenas que confiar e esperar. É Deus que faz a semente brotar, germinar, crescer, frutificar. Ele não pode fazer nada. O agricultor não pode fazer nada, nadinha nesse processo. E Jesus, sabendo de tudo isso, em Marcos capítulo 4, abra comigo. Marcos capítulo 4, verso 26 até o versículo 29. Marcos, capítulo 4, 26 até o 29. Olha o que Jesus nos ensina. Diz assim, quem achou, diga, eu achei. Eu não achei, estou tendo paciência para você achar. Marcos, capítulo 4, 26 a 29. Olha o que diz. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eis que o lavrador aguarda com paciência.
Por que que ele espera? Porque o fruto é o quê? Precioso. Tiago, capítulo 5, verso 7. Eis que o lavrador aguarda o precioso. Fale comigo. Precioso. Outra vez. Precioso. Outra vez. Precioso. Eu não sei que fruto precioso você está aguardando. Alguns estão aguardando o fruto precioso, igual mostrei aqui, de uma esposa, de um esposo. Um casal aguarda o fruto precioso do filho. Não sei que fruto precioso você aguarda. Não sei o que queima dentro do seu coração, que você pode falar assim, fruto precioso. Fruto precioso. Fruto precioso. E Tiago descreve o crente como esse agricultor espiritual, que procura essa colheita espiritual. E a palavra diz, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Enquanto você espera, querido, não deixe o seu coração perder essa certeza. Não deixe seu coração ficar assim, tão conturbado. Não arranque seus cabelos, descanse. Não adianta o agricultor ir lá toda hora para ver, cavar e ver se a sementinha brotou, se não brotou. No momento que ele plantou, colocou terra por cima, pronto. Ele fez o que deveria fazer. Nosso coração é o solo. Põe a mão no seu coração. Digo, meu coração é o solo. Outra vez, o meu coração é o solo. Agora, o que está nas suas mãos aí, levante o que está nas suas mãos. Pode levantar. É a semente. Diga, a palavra de Deus é a semente. Outra vez, a palavra de Deus é a semente. Queridos, há estações para a vida espiritual, como há estações para o solo. Muitas vezes o nosso coração se torna seco, como lá em Jeremias 4:3 diz, cheio de espinhos. Existem pessoas que quando vêm para a fé, ele toma Jesus como seu Senhor e Salvador, porque o coração dele está aberto. É aquele coração dócil, é aquele coração que ama, é aquele coração que se entrega. Mas muitas vezes no caminho da vida, desencontros que acontecem, o coração vai ficando assim, tão insensível. Muitas vezes o coração fica cheio de espinhos, cheio de espinhos. E a semente é lançada, mas por causa do terreno, ela não frutifica. Ela não frutifica. O problema nunca está na semente. Sempre é a questão do terreno. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, o problema nunca está na semente, porque a semente é a palavra de Deus e ela é perfeita. O problema é o coração. Os terrenos, aqui que entra uma situação delicadíssima. Deus, Ele sempre manda a chuva da sua bondade. Enquanto eu estou falando com o meu irmão, com você, o Espírito Santo está trazendo graça, está trazendo unção. Ou seja, em outras palavras, está trazendo vida, fazendo essa semente frutificar no seu coração. E essa semente que está sendo plantada, agora nós devemos ser pacientes para esperar o quê? A colheita. As promessas do Senhor, todas elas têm o sim e o amém. Agora Deus, Ele está procurando frutos na nossa vida. Muitas vezes nós achamos assim, não, eu posso viver de qualquer maneira. Não, você é uma pessoa única aos olhos do Senhor. E Ele procura frutos na sua vida. Frutos. Quer ver? Abra comigo em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículos 6 a 9.
Nós estamos aprendendo com o lavrador a ter paciência, não é? Então vamos para Lucas capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9. Lucas 13, de 6 a 9. Diz assim a palavra. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinda, e vindo procurar fruto nela, não achou. Ele não veio procurar sombra, não. Ele veio procurar o quê? Fruto. Vindo procurar o quê? Fruto. Vindo procurar fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-lo. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Diga para o seu irmão, meu irmão, eu estou aqui para ser frutífero. Eu estou aqui para ser frutífero. Agora, que fruto que você vai dar, meu irmão? Você vai dar o fruto da natureza da semente. Que fruto? Abra comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 e 23. O único meio de darmos frutos, esses frutos, por incrível, querido, é quando somos provados. Vamos ler juntos Gálatas 5, 22, 23. Coloque o dedo indicador em cima. Vamos falar? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é. Podia ter escrito assim, os frutos do Espírito são. Mas o fruto do Espírito é um. Os sabores são diferentes. É como se você tivesse uma mexerica e cada gomo tivesse um nome. O fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O único meio, queridos, de produzirmos esses frutos, voltando para Tiago, vamos voltar para Tiago. Tiago capítulo 1, o versículo 4. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4 diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, frutifica o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Em vez de ficarmos impacientes, devemos saber que Deus está trabalhando em nós. Você só pode se alegrar nessa colheita espiritual se seu coração estiver o quê? Fortalecido. Por isso a palavra diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fala comigo, eu tenho que fortalecer o meu coração. Está escrito, abre aí, Tiago capítulo 5, verso 8. Tiago capítulo 5, verso 8, diz assim, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração. Um coração instável não produz fruto. O agricultor está sempre trabalhando na sua lavoura. Deus está trabalhando em nós para nos tirar de nós, o quê? Uma colheita tão abundante. Um lavrador, ele não fica brigando lá com seus vizinhos, ele está cuidando da sua própria lavoura. Você não pode perder o foco de viver falando, mas vivendo esta realidade. A paciência do agricultor. Agora, no versículo 10,
Tiago, capítulo 5, verso 10, ele diz: irmãos, tomai por modelo. Modelo, o que é modelo? Você vai fazer alguma coisa, você faz um modelo. Vai copiar o modelo do agricultor. Agora, no verso 10 diz: tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Todos os homens que estão aqui servem para nós de modelos. Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, mas também passaram por grandes aflições. Eles trilharam o caminho, muitas vezes tão estreito das provas, aquelas situações tão terríveis, e eles foram pacientes. Privilégios, provas, sempre caminham juntos, bem juntinho no caminho dos profetas. Privilégio e sofrimento. Sofrimento e ministério caminham lado a lado na vida dos profetas. Quando você lê Isaías, Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Diz os historiadores que ele foi cerrado ao meio. Jeremias, ele foi preso, foi lançado dentro de um poço, maltratado por pregar a verdade. Quando você vê Daniel lançado na cova dos leões, Estevão denunciou o Sinédrio, aquela situação tão terrível. E Jesus fala comigo e com você. Abre Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas, eles se levantam como modelos para mim e para você, modelos de paciência. Olha o verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Querido, quando você estiver enfrentando sofrimento, nunca coloque dúvida no amor de Deus. Gente que andou com Deus mais do que você, também passaram por sofrimento, aflições, situações. A ordem do Senhor é essa, para você ser o quê? Paciente. Paulo escreve, e Paulo foi um que disse: sede meus imitadores. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 12. A palavra diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus? Agora a promessa do Senhor está aqui: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa lhe sustentar. Entendeu? A vontade de Deus jamais vai levar você onde a graça de Deus não possa lhe sustentar. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho. Aquelas pessoas que vivem em nossa volta. Sabe quando as pessoas olham para você, nesses momentos assim, eles não entendem o que te mantém, a paciência que há no seu coração. Por que você não chuta o balde, acaba com tudo, se destrói?
Como agricultor, nós devemos continuar trabalhando. E como os profetas, nós devemos continuar testemunhando. Continuar testemunhando, testemunhando, testemunhando. Tiago nos ensina para aprendermos. Com o agricultor, nos ensina a aprendermos com quem? Com os profetas. E agora no versículo 11. Vamos para Tiago 5, verso 11. E ele diz: eis que temos por felizes, fale comigo, felizes. Outra vez, feliz. Feliz não é aquele que ganha na cena. Feliz. Eis que temos felizes os que perseveraram firmes. Aí ele vai tomar um exemplo agora, em quem permaneceu feliz. Ele diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e viste o fim, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Jó, fale comigo, Jó. Tem um livro na Bíblia, antes de Salmos, é o livro de Jó. É o livro de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Mas você não pode perseverar, a não ser que haja provas na sua vida. Não há vitória sem luta, querido. Não existem picos sem os vales. Se você deseja bênção, você tem que estar preparado para carregar o fardo de entrar nessa guerra. Alguns acham assim, esse é o ano da bênção. Pá, mas pastor, eu estou passando, querido, está estreito. Quando você lê a história de Jó, é tão diferente. Paulo, você diz assim, pastor, eu queria ter o que Paulo teve, e lá no terceiro céu, eu queria ver, ouvir coisas assim, tão gloriosas, tão assim. Mas no mesmo capítulo, Paulo está dizendo, olha, eu fui, vi coisas no terceiro céu, coisas tão grandiosas, isso e aquilo. Mas olha, para que eu não me ensoberbecesse, estou com um espinho na minha carne. Já pedi para tirar, mas não saiu. Pedi para outra vez, não saiu. Pedi terceira vez, não saiu. Quando você vê a vida de Paulo, ele aprendeu a paciência de Jó. O livro de Jó, ele pode ser dividido, ele tem 42 capítulos. E ele pode ser dividido em 3 partes. Os 3 primeiros capítulos falam sobre as perdas de Jó. Depois, do capítulo 4 até o 31, são as acusações contra Jó e a sua defesa contra os ataques de seus amigos, até o 38, aliás. Do 38 a 42, você vai ver a restauração de Jó. Tudo na vida, como termina, é que se conta. Vamos falar? Tudo na vida é como termina, é que se conta. Quem já leu o livro de Jó? Quem nunca leu o livro de Jó? Então procure lê-lo. Sabe por quê? Quando você lê, você percebe que todas as circunstâncias estavam contra Jó. Os homens estavam contra Jó. A esposa dele estava contra ele. Seus amigos estavam contra ele. Houve um momento até que Jó pensou que Deus estivesse contra ele. Satanás estava contra ele. Mas mesmo assim, ele perseverou. Ele provou que o homem pode amar a Deus acima dos bens. Ele provou que o homem pode amar a Deus acima da família. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima da própria vida. Todas as circunstâncias eram contra ele. Jó, quando você lê a história dele, percebe que ele era um homem justo, piedoso, próspero, bom pai, um sacerdote na família, preocupado com a glória de Deus. Mas Deus dá testemunho a respeito dele. Por incrível
Deus o constitui como um advogado aqui na terra. Jó, na história você sabe, ele perdeu todos os seus bens. Perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o apoio da própria mulher, o apoio dos seus filhos, dos seus amigos. Os filhos tinham morrido, os amigos. Tudo é como termina, é que conta. E Deus restaura a vida de Jó. Deus restaura a sorte de Jó. Deus restaura a sorte dele. E sempre em dobro. A paciência de Jó. Vamos falar? A paciência de Jó. Vamos ler um pouquinho só de Jó, finalzinho. Jó capítulo 42. Último capítulo. Antes do livro de Salmos. Antes do Salmo 1, você vai encontrar Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, a outra Késia, e o da terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Se ele tivesse chutado o balde no início, não teríamos esse testemunho. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Não procure abortar aquilo que Deus plantou no seu coração. A paciência. Quando você lê aqui, Deus deu a ele o dobro de tudo o que ele possuía. E uma das coisas assim que enche o meu coração é que no início do livro, Jó tinha 10 filhos. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Se Deus deu tudo em dobro, se você olhar ali, tudo que ele perdeu vem em dobro. Por que não está escrito ali? Por que Deus não deu 20 filhos? Ele deu apenas 10. Sabe por quê? Porque os filhos nunca morrem. Quando falaram que Deus, o Senhor Jesus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Por isso que Deus não deu 20, deu 10, porque Ele já tinha 10 com Ele. Nosso filhinho Lucas está com o Senhor, está tão vivo como o Dedé, como a Ana e a Mariana. Está com Ele. Os filhos, na contabilidade de Deus, não são apenas aqueles que você está convivendo com eles. Eles estão vivos. A paciência de Jó. Quando você aprende isso, Jó esperou pacientemente no Senhor. Deus honrou a Jó. Deus não explicou nada para Jó. Deus não precisa explicar nada para a gente. A maior bênção que Jó recebeu não foi a saúde. A maior bênção que Jó recebeu não foi a riqueza. A maior bênção que ele pôde receber foi aquele conhecimento mais profundo de Deus. Jesus Cristo disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro. Sabe, conhecer Deus. Conhecer Deus. É pena que hoje tantas igrejas ficam tão cheias, não para as pessoas conhecerem a Deus. Tantas vezes as pessoas querem apenas, acham que tudo de Deus é apenas o que está circunscrito aqui e agora. Há coisas que você pode medir simplesmente. O seu maior patrimônio é o seu conhecimento de Deus. A sua intimidade com Ele, o seu relacionamento com Ele. O livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos, e sempre propósitos mais elevados, bem mais no sofrimento do que apenas punir o pecado. Deus é Deus. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar como Deus, Ele é cheio de bondade, eterna, misericórdia e compassivo. A palavra diz que Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova, de uma forma mais profunda. É verdade que depois vieram bênçãos e bênçãos maiores. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente. A mulher de Jó, quando viu naquele estado, ela disse: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Não tenha paciência não, Jó, acabe com tudo. Amaldiçoe a Deus, Jó, amaldiçoa ele, Jó. Morre, acabe com tudo, Jó. Jó disse: você está falando como uma louca. Louca que não tem paciência. O louco é aquele que não quer deixar que Deus se manifeste assim. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Um homem impaciente com Deus é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Abraão bagunçou a vida de uma forma tão terrível por causa da impaciência. Ele não tinha filhos. E a mulher falou com ele: ó Jó, ó Abraão, tenha filho com a minha empregada. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Por causa de Esaú, ele não soube esperar. Veio. Moisés estava indo tão direitinho, caminhando. Eu disse: Moisés, fala para a rocha, vai sair água. Moisés estava impaciente, ele feriu a rocha. Perdeu, só viu a terra de longe. Pedro era igualzinho a todos nós. Era aquele discípulo assim tão sanguíneo, impaciente. E Jesus falou: Pedro, na hora H acaba negando. Tiago, nessa manhã ele deseja nos encorajar a sermos pacientes em tempos de provas. Como agricultor, nós devemos esperar pela colheita. Colheita espiritual, frutos que vão glorificar a Deus. Como profetas, queridos, nós devemos procurar oportunidades para testemunhar, mesmo no meio do sofrimento. Como Jó, nós devemos esperar para que o Senhor complete, o seu amoroso projeto em nós, em nosso sofrimento, com aquele firme propósito de conhecer Deus mais profundamente. Jó, no finalzinho, ele disse a respeito de Deus: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ficar em pé.
Dê a mão a esse irmão tão maravilhoso que está aí do seu lado. Daqui a poucos minutos, todos vão sair. Todos vão sair daqui a alguns minutos. Por isso, segure a mão do seu irmão. Olhe para mim. Olhe cá. O Senhor trouxe você hoje, nesta manhã. E até agora você tem ouvido esta palavra. Porque Deus tem esse propósito tão maravilhoso para você. Sede, pois, irmãos, pacientes até. Não é até você perder a paciência, não. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Levante a mão do seu irmão. Bem alto. Nós vamos orar cantando agora. Deixe o seu coração, meu irmão. Nesta noite, nesta manhã, Deus trouxe você para saber isso. Deus quer que você o conheça. Nunca o sol brilha mais aos nossos olhos do que depois de uma tempestade. Talvez o instante que você esteja vivendo, você esteja falando: pastor, eu vim hoje querendo acabar com tudo. Acabar com o meu casamento, rasgar a carteirinha de membro da igreja, até com a minha própria vida. Tudo na vida é como termina. Tudo aquilo que Satanás arquitetou para te destruir, o Senhor quer restaurar, te dar em dobro. Quer que você o conheça. Quer que você o conheça. E conhecer Deus é tudo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
certeza que temos, Pai, de que o Senhor mesmo nos faz andar sobre as águas, e de que podemos caminhar sem medo, sem olhar as circunstâncias, as situações à nossa volta, porque o Senhor é Deus presente.